Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 580, Bia Fiorotto, tudo bem? Hoje, drama da melhor qualidade, Carlos Merigo. Dramas dramáticos. E aí, Dramas Iago Vinícius, como vai? Olá, pessoal. Feliz ano novo a todos. Feliz de estar de volta, para felicidade de muitos, infelicidade de todo o público de valor sentimental. Vocês sabem que se tem Iago Vinícius, ou tem Brasil, ou tem literatura, ou já é literatura. Muito bem. E Ronald Vilardo, e aí, Ronald, como vai? Tudo ótimo, William Shakespeare é meu pastor e nada me faltará. Muito Gente, bem. venham a edição no mais vídeo, raríssima. venham no vídeo ver a Bíblia de William Shakespeare que está nas mãos de Olha, Ronald Complete Vilardo. Works. Complete cara. Works, é. Só ele e o Daniel Muito Lameira que tem essa. Você tem que estar num clube, né? Isso, é ele tipo comprou de um uma... monte de copista. É comprar uma Birkin. Você não pode Isso. chegar e comprar uma Birkin. Você tem que ficar Alguém um tem que te tempo, indicar. comprar lá. Alguém tem que te Entendi. Não é assim não. Muito bem, é isso. Vamos falar de Hamnet, filme da nossa amiga Chloe Zhao, que já esteve Zhao. aqui. Zhao? Esse ZH tem um som de G, tipo, Zhao. Zhao. Sabe? Muito bem, vivendo e aprendendo com Bia Fiorotto todos os Venders dias. e Aprendenders. Não, esse Ela que já esteve aqui no Cinemático Gente, 185. alguém já deu esse título no Globo. Gabriela Goulart, um beijo, Gabriela. Ela já deu esse título, Vendors e Aprendenders, tá? Por muitos anos foi vontade de muita gente dar esse título, a Gabriela conseguiu. Caralho, Teve a pela coragem. gente, hein? Muito bom. Muito bem, então é isso. Já falamos da Chloe Zhao aqui no Cinemático no 185 sobre Nomadland. E agora ela estreia aí. Chegou agora no dia 15 de janeiro de 2026 nos cinemas brasileiros. Mas o Hamnet tá rodando aí festivais, né, desde 2025. Inclusive acabou de ganhar o Globo de Ouro de melhor filme dramático. Foi. E é um dos Filhos da grandes puta. concorrentes ao Oscar aí, né? É um dos grandes colonizadores. Mentira, gente. Filme bom. Vamos lá. Mas antes... Então é isso, acesse cinemático.b9.com.br ou então cinemático.com.br, também funciona, O tá? site, gente, se você tá com vontade, tá com Exatamente. saudade de acessar Isso. uma URL Exatamente. boa, Tem todos os Pode ir lá. episódios lá, com os links pras pra você passear, plataformas. tá fazendo nada. Isso aí. Vai lá e também siga a gente nas redes sociais, @cinemáticopod, Instagram, TikTok, Blue Sky, Sim. estamos em todos para não perder lançamentos, participar Segue de lá. enquetes, ter Sim. novidades sobre a edição especial desse ano do Cinemático no Oscar, certo, Bia? Sim, Isso, também. vai ser legal, hein? Falaremos Bia tá movendo disso. mundos e fundos aí. Sim, estamos movendo terras e mares. Obviamente, siga a gente, mas falando nisso, o Martim, Iago, ficou do seu lado, tá? No episódio de Valor Sentimental, ele tava falando comigo. Então pode dar o prêmio de ouvinte do mês pro Martim, do mês por causa de dezembro, e já o primeiro ouvinte do mês do ano. Seja como o Martim, fale bem de mim. Venha Ó, retirar porra. o seu prêmio. Seja como o Martim, fale bem de mim. É isso. Muito bem. E também, siga a gente lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9 para você assistir ao Cinemático, deixar os seus comentários, certo? Certo? Os cortes voltaram, os comentários de quem cai de paraquedas e xinga a gente ou chama a gente de idiota também já voltaram. Acontece. Então. No YouTube acontece muito. Venham, no YouTube, no TikTok às vezes, né? Também aparece, cai num lugar meio No esquisito. YouTube tem assim, gente que dá o play e fala, 1 hora já ouvindo, vocês não começaram a falar do filme. Tipo, pessoa que... Gente, agora. Mentira. Isso. Segundo. É isso, gente. Então venha. Mas venha ver, gostamos de todos, né? siga. Cheguem Não, a novos gente- ouvintes e assistentes. Deixa eu falar uma coisa. Vocês A são gente tá há amados, muito tá? tempo. Os 4 aqui há muitos anos trabalham com conteúdo, especialmente com internet. Eu E a sei que eu gente tenho sabe 15, mas eu que tô o- aqui a 14. que a gente sabe que o doido também faz parte da paisagem, né? É isso. Então venha. É isso. Venham todos. Muito bem. Então é isso, vamos pra pauta? Vamos! Pauta!
Is it true? You know everything about a person by touching them here? Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met. Who are you looking for? William Shakespeare. I have no talent for waiting. The women in my family see things. What do you see? I see landscape, oceans, You're having twins, my girl. undiscovered countries. What do you wish to do, Hamlet? I shall be one of Father's players. Will you be brave? Yes. Will you be brave? When shall we three meet again? Our children's hearts beat. They smile, play. Never forget for a moment. Mama. They may be gone. Fala aí, Bia, o que você tem a dizer? Ah, é o seguinte, a nossa amiga Chloe. Chloe. Eu não assisti Nomadland, sabia? Eu Olha. busquei isso quando eu tava fazendo a pauta, que eu não. O Nomadland eu vi. É não bom? ganhou. Vocês gostam? Não ganhou o Oscar lá? Eu não sou Ganhou, tão ganhou. fã, não. Ganhou, né? Foi Ganhou. melhor filme, né? Foi melhor atriz, melhor direção e melhor filme. Enfim, Caramba. estamos pulando, né? Porque, enfim. Que bom que no programa não é sobre esse, né? Porque a desesperança com que vocês estão falando desse filme, assim, o desinteresse. Não, mas depois eu vou ver. É tipo aquele filme que Viu? você nem lembra que ganhou o Oscar, sabe? Mas tá lá, ganhou. Você Alguém- lembra Bacana. pelos motivos errados. É. Então, até agora, tudo ótimo. Enfim, algumas entrevistas, incluindo um especial que ela fez pro The Talks, que é bem intimista, e uma pra Vulture de 2021, a Chloe contou que ela era uma vagal no colégio. Quanto Lembra tempo de que eu não vagal? via esse termo? Essa é do tempo Você é do um onça, vagal. hein? Era vagal. No colégio ela não queria nada com nada, ela só queria saber de ver filme. Ela gostava muito de cultura ocidental, lembrando que ela é chinesa, né? Então, cresceu lá. Ela foi mandada para os Estados Unidos pelos pais para terminar os estudos. E aí, nos Estados Unidos, tem uma coisa de quando você faz faculdade que é major e minor. Que eu acho que é formandão e formeizinho, né? Que É uma especialista coisa... versus eu tô ligado. Tô sabendo. Daqui, né? Então ela se formosão, major, em ciência política e se formosinho em estudos de cinema. Entendi. Só que aí ela já trabalhava num bar pra se bancar por lá e ela virou aquela pessoa que ama ouvir pessoas. Tipo, quer saber a história da pessoa? Garçom, aqui nessa mesa de bar, era ela cantando. E aí já viu, né? Aí ela largou tudo pra seguir estudando Ouviu cinema. muito bêbado, né? Deve ter ouvido. Ouviu muito bêbado. Bêbado, gente que tomou bolo, gente que foi demitida. Aí deve ser doideira. E aí ela foi pra Nova York estudar na Tisch, que é aquela universidade em que o Spike Lee leciona, sabe? Ah, sei. A gente já falou disso aqui antes. E ela disse que Da hora. ele é um professor incrível, ela foi aluna dele. Ela falou que ele não fica açucarando nada pra te falar, ele fala mesmo. A gente sabe. Estamos sabendo há algumas décadas. E ele fala o que precisa ser dito pra corrigir o seu trabalho, e isso é ótimo, é um baita presente. O primeiro filme dela é o Songs My Brothers Taught Me, mas o estouro que a gente tava falando é o Nomadland. Na temporada de premiação foi Matador, foi Oscar de 2021, no meio da pandemia, levando melhor atriz, melhor direção e melhor filme. Aquele Oscar de todo mundo de máscara foi traumático, pra dizer. E aí, depois disso, ela fez o grande Os Eternos da Marvel, que Eita! deixa pra lá. Ah, melhor a galera odeia Abafa. muito, né? Eu não odeio tanto, não. Você é fã da Angelina Jolie? Conta aqui pra gente. Não, Não, assim, eu é sou que- fã da Angelina Jolie e o filme é um horror. É que perto do que poderia ser, enfim, ela precisa pagar, né, as contas, juntar o dinheiro pra porra, é fazer outros foda. filmes. Não, é Deixa foda ela. que falar que é perto do que poderia ser. O filme hipotético que poderia ser pior, aí também. Eu também não tudo, sei né? se, assim, tipo, pelas potências, ele podia ser muito outra coisa do que foi. Mas enfim, é Enfim. outra seara. Exatamente. E aí, enfim, gente, esse filme é baseado em um livro que é o Hamnet, da Maggie O'Farrell, de 2020, que tem versão brasileira pela Intrínseca, se você quiser ler, tá bom? A Maggie, inclusive, é
co-roteirista dessa adaptação junto com a Chloe. Então, a história sobre o Shakespeare é tida como ficção histórica nesse filme. Porque, assim, apesar de muito famoso, a gente sabe pouco sobre a vidinha dele fazendo as coisinhas de Shakespeare dele, né? Ele acordava, ele escrevia as coisinhas dele, aí ele tomava um café, enfim, a gente sabe pouco, escrevia tá? um sonetinho. Umas coisinhas. Eu imagino ele escrevendo assim na cama, de bruços, balançando o pezinho, assim, sabe? Naquela época Agora não eu vou escrever uma coisinha. Não tinha rede social, né? Não tinha blog, não tinha Instagram. Todo mundo era aí, escritor, era ótimo. aí fica faltando um Geral. pouco aí da vida pessoal dele. Exato, mas enfim, o que a gente tem como registro são coisas-chave que acontecem no filme. É história com H maiúsculo, tá? Mas se você quiser entrar no filme sem saber de absolutamente nada, pare aqui este episódio, vá assistir o raio do filme e volte aqui. Porque Tá não bom? dá. Vão ter coisas que a gente vai ter que falar porque já aconteceram. Spoiler de história não existe, então... Exatamente. Vai lá, assiste e volta se você quiser, tá bom? Então, de acordo com a BBC, a gente sabe que, fatos, na letra fria da história, o que a gente sabe? Em 1582, o Shakespeare tinha 18 anos e ele se casou com a Agnes Hathaway, que em vários registros é tida como Anne Hathaway, que nem a atriz. Não confundir Mas- com aquela. Mas o nome no registro do dote do casamento entre os dois, que foi escrito pelo pai dela, é Agnes. Então, fica Agnes. Que tem Ela uma pronúncia que tem uma pronúncia específica. Agnes, né? Que ensina a Isabela Boscov lá no canal dela, ela ensina como falar corretamente. Ela é muito o perfeita, Agnes. né? Agnes. A professora de inglês, né, gente? Minha colega, eu entendo. Eu amo. Só os British English de mãozinha dada. Eu não aguento. Ela era mais velha que ele, portanto, loba. Ela tinha 26 anos e ela já estava esperando a primeira filha do casal, Susana, quando eles se casaram. Então, tem essa parte. O que nessas famílias, nessa época, era super bem visto. Que o pessoal adorava. coisa essa que- época. Já que você interrompeu, você chamou a Anne Hathaway de loba. Foi isso mesmo? Chamei, né? Porque é isso, né? Uma Por que mulher não? mais velha. É igual a Marina Sena e o Juliano Floss, sem tirar nem pôr. Pior que é exatamente isso É mesmo. exatamente isso que O você tá Hamlet pensando. é meio doidinho, tem uns amigos que nem o da então. Babu, assim. Exato. Aí a Agnes brigava com ele porque ele jogava tabaco na mesa. Isso, Galera. isso. É mais ou menos isso. Enfim. Em 1585, nascem os dois gêmeos Judith e Hamnet. E em vários registros se confunde Hamnet e Hamlet. Então já começa aí, a gente vê, né? O começo do filme tem esse aviso. Mas aí lembrando que é isso. Se confundem os dois nomes. Porque, gente, é na caligrafia da pessoa às vezes, né? Enfim, por aí vai. Em 1596, o bebê Hamlet morre com 11 anos. Não se sabe ao certo se o Shakespeare estava ou não estava com ele, mas tudo indica pelos registros de viagem que parece que ele não estava mesmo em casa quando aconteceu. E aí, mais ou menos em 1600, Hamlet é escrito. E é isso. Ou seja, Tá? pouquíssimo tempo depois, né? 4 anos apenas, né? Mas uma das poucas coisas que se sabe sobre a Anne Hathaway é que ela ficava longe de Londres e Shakespeare ia muito a Londres. Então por isso tem essa dúvida, se ele estava lá ou se ele não estava. É isso. Então, assim, se tava ou não tava, não sabemos. Se casou porque obrigou a casar porque tava grávida, ou se casou porque era apaixonado, ou se casou porque ela fez um feitiço. Não se sabe. Se eram felizes, se eram miseráveis, não se sabe. Nada disso, tá? A gente tem só pequenos fatos. E aí, assim, antes da gente começar a falar sobre esse livro e sobre a nossa diretora, eu e Iago Vinícius aprontamos uma pra vocês, porque é o seguinte. A gente é muita gente, temos um fã de Shakespeare aqui. Eu não conheço tão a fundo a obra de Shakespeare. Inclusive, a gente estava falando hoje que eu nunca vi nenhuma peça e vou ver esse ano o Rei Lear da Alexis Twister, que eu consegui ingresso, amém. Mas eu não conhecia Hamlet direito. E a gente vai falar bastante sobre ele. Então, Iago Vinícius, quem é a pessoa que chamamos para conversar com os nossos ouvintes e dar um contexto sobre essa peça?
Chamamos Sofia Nestrovsky, ela é doutora em literatura inglesa lá na USP, ela é uma grande estudiosa de Shakespeare. Além disso, ela é podcast, ela é apresentadora do podcast do 20 Mil Léguas, que é um podcast que bombou um pouco porque ele lê livros de ciência como se fossem livros de literatura. Ela trabalha bastante nessa interface e ela tem dado cursos de Shakespeare e cursos de Hamlet, no sentido de, cara, você não precisa de uma tese. Vamos sentar e vamos ler dramaticamente. Até agora com uma turma que você lê Shakespeare de forma dramática, então, para não atores e tal. Então ela tá bastante acostumada a falar em 60 segundos sobre Hamlet, que foi o desafio que a gente propôs pra ela. Era a pessoa que podia fazer isso. Então, ouçam Sofia. A peça conta a história do jovem príncipe Hamlet, príncipe da Dinamarca, que acaba de perder o pai. E ele, logo no comecinho da peça, é visitado pelo fantasma desse pai. E até aí, quem nunca, assim, mesmo quem ainda tem o pai vivo, a gente é o tempo todo visitado pelo fantasma do nosso pai. E o pai chega pra ele, o fantasma do pai chega pra ele falando: eu fui morto, eu fui assassinado e eu quero que você vingue a minha morte. Acontece que o Hamlet não é um tipo que sai por aí matando gente. Ele é um jovem príncipe que se veste de preto, que fica triste no canto da festa, que gosta de poesia, que gosta de filosofia, e de repente ele recebe essa incumbência de matar, de vingar um assassinato. Ao longo da peça, ele vai fazer um caminho longo para tentar colar quem ele sente internamente que ele é, com as expectativas que os outros personagens da peça têm dele. E todos os personagens estão um pouco diante disso. Como que a gente olha para eles ali na cena e tenta perceber quem eles são do lado de dentro a partir do que a gente consegue ver do lado de fora. E daí, essa peça poderia ter sido escrita em 2500, em vez de ter sido escrita em 1600. Porque o que acontece, sem dar muito spoiler, os personagens dessa peça vão fazer uma peça de teatro. Quer dizer, são personagens dentro do teatro que têm consciência de que eles são personagens, de que eles são atores encenando um papel e que eles podem ou não coincidir com esse papel. Mais do que isso, só lendo a peça. É uma coisa incrível que, desde que se começou a falar sobre Hamlet na crítica literária, a frase mais comum que a gente encontra assim, ao longo dos séculos, em todo tipo de escritor, é gente dizendo: eu sou Hamlet, me identifico com ele. Impressionante a capacidade dele, que ele tem de dizer pra gente de quem a gente é. É isso. Gente, mas chique demais, hein? Isso aí, tô me sentindo no assunto, na Tuzaneri. Trazendo especialistas. A Bia, 8 da noite. Você tem uma especialista em Shakespeare? Eu falei, peraí. Então. Peraí. É isso? Ele é os beletristas desse podcast é isso. Não me deixam jamais de mãos abanando. Então, pessoal, isso posto pra quem não conhecia, vamos seguir. Pra BBC ainda, tem uma conversa com a autora do livro, né, a Meg, que ela conta que ela resolveu escrever essa história, essa ficção histórica, para exaltar a figura da Agnes. Eu vou falar Agnes, Boscov, desculpa, te amo. Que assim como outras esposas, filhas, irmãs, enfim, mulheres da vida de ícones masculinos, elas são frequentemente ignoradas, são frequentemente mal faladas, têm frequentemente seu trabalho roubado e diz que é do irmão, do pai, do marido, da puta que o pariu, né? E isso às vezes segue acontecendo até hoje, né? Porque tem uma história aí, vou fazer esse parênteses da fofoca, tá? Nossa, breaking news num podcast, eu jamais esperei. Eu li uma história. Breaking news sobre Hamlet. Supostamente. Isso, fofoca. Não, mas não é. Supostamente tem uma tese de que um dos Duffer Brothers, que são os autores de Stranger Things, a esposa dele era uma roteirista fantasma. E ele se separou da esposa nesses últimos tempos e tal. E seria por isso que o texto teria perdido qualidade. Então, assim. Devolvo o roteiro que você me tomou. E não fecha parênteses aí. Então, a Agnes foi tida como uma bruxa, inclusive, que enfeitiçou o pobrezinho do Williamzinho Shakespearinho. Existe essa ideia de que, essa horrorosa, né? Imagina que ele ia ficar com uma bruxa dessa. Com certeza isso aí é trabalho de magia. Então, existe essa história que a Meg quis desmistificar. Desmistificar, mas ela era a mocinha da floresta lá, né?
Então, mas a fadinha do Rá-Tim-Bum, né? Isso. Ela era pétalas de rosa, orvalho matutino, pulo de formiga, Rá-Tim-Bum. Achei achei incrível, aliás, mas... É maneiro. Não, Ela mas aí tinha- é desmistificar no sentido de tirar a parte que é ruim da coisa, né? Que é Claro. a bruxa é maléfica, né? Ela Ah, odeia, sim, ela sim. vai sugar a energia dele, enfim. Sim. Pro Hollywood Reporter, a Chloe diz que nunca sabe dizer ao certo como ela escolhe histórias. Que, pelo contrário, as histórias é que a escolhe. Pro Harper's Bazaar, a Chloe contou que foi o Paul Mescal que chegou com esse livro pra ela, que ele não é bobo nem inocente. Olha só. né? E aí, ela nunca tinha lido muita ficção histórica. Ela já tinha visto Hamlet, mas até então ela não conseguia se conectar muito com a peça. Mas aí, ela Então falou, ele queria tá um bom, papel pra ele e Cara, falou... tá ligado? Chloe, Ele botou um post-it ali, A, né? ma- é isso. a mais bobinha corre de costa de tamanco. Entendeu? Cobra comendo cobra, rapaz. Então. E aí, ela não queria filmar. Ela leu o livro, a cabeça dela explodiu, ela achou muito foda. Mas ela não queria filmar porque ela achou meio infilmável, assim. Ela, apesar de ser um livro visual, ela achou que seria difícil ficar bom. Chloe, Porra, o livro já é tão bom. essa desculpa não cola mais, né? A gente já falou tantas vezes aqui, não, isso aqui é infilmável, nunca... e tantas coisas que eram infilmáveis foram filmadas. Talvez da verdade. pior maneira possível, é É verdade. isso. Mas... Dá pra filmar. Daí... Se é bom, a gente conversa no Exatamente. caminho. O Paul Mescal insistiu e falou assim: para, boba, vamos filmar assim. Ó, vai, tá bom, vai. Eu vou ser o Shakespeare, mas só porque Só pra você visualizar. não precisa ser eu. Mas eu vou ler um negócio aqui, aí você vê se fica bom, tá? Eu vim de brinco, mas é uma coisa minha. Eu tô usando brinco agora. É muito bom. É isso. E aí, ela falou que passou a vê-lo como um Shakespeare novinho, que tem ali alguma coisa que ela enxergou. E aí, ela topou filmar, mas ela queria a Maggie, a autora do livro, como co-roteirista, pra não virar bagunça. Acontece, meus amigos, Olha que o problema Maggie... de você ter ideia, né? Que a pessoa tem uma ideia. Não, é aí uma ele- cova ó gigantesca. quanta gente ele já envolveu pra trabalhar. Ó quanta gente botou pra trabalhar. Assim, por um lado, cria emprego. Por outro, Isso. tinha gente. Pessoa de Não é boa por lá na aí. casa Eu dela. tava em casa. Isso. A Você Meg tem um tava lá, problema, a Meg agora tava toda lá, a o indústria. livro já foi escrito, não tem mais Exato. nada pra fazer, acabou a book tour, tava lá feliz a vida dela, toca o A Lilia telefone, Schwartz já então. até falou mal na Folha. Mas olha, Não é literatura. Isso. ficção especulativa. Ó, acontece que, assim como o Ronald colocou, a Meg não queria mesmo. Eita. Ela escreveu um Tava de boa. artigo. Ela escreveu um artigo pro LA Times muito legal. E aí lá ela contou que ela nem achava que a Chloe pudesse ser a melhor escolha pra fazer essa adaptação. Eita! Essazinha aí. Ela achou meio pai essa história. É porque ela viu Eternos. Então, esse negócio de isso. Marvel faz mal É. pra pessoa, Entendeu? gente. Ela deve Ela ter viu visto... Eternos, ela falou, acho que não. Ai, que doida, né? Mas o que aconteceu? A Chloe chamou ela pra um Zoom e ela topou ir. Naquela de assim, tá, eu vou ouvir o que ela tem pra falar, e aí eu vou declinar de forma educada. Aí faz aí o que você quiser, que você comprou o direito, você faz, né? É isso. Só que no final da reunião, ela falou, claro, querida, te manda a primeira versão na data que a gente combinou. Eita. Tipo, de 0 a 100, ela falou que a Chloe é muito persuasiva. E aí, ela imaginava que uma diretora que já ganhou Oscar e lambeu o Oscar, né? Que ela foi indicada, ganhou tudo. Seria uma mulher com maçanetas de ouro e uma equipe de funcionários na casa dela. Ela achou que ela ia ser Gente, uma foi grande feitiço. aristocrata. E aí, na hora que ela abre a câmera, ela vê uma mulher de moletom, cabelo molhado, cheia de cachorro em casa atrás dela, chacoalhando o livro e bradando, eu quero fazer isso aqui! Essa foi a imagem que a Meg pintou, né? Não é à toa, ela é uma boa escritora. Gente, só dá pra errar, né? Você faz 500 cursos falando, não, se apresente bem, vá direitinho, botar uma camisa agora aqui no Maravilhoso. podcast, tá? Não sei o quê. Não. Não, Aí que pra você tem que ser um convenceu- esculhambado. Isso. quem convenceu foi a loucura. Então, Exatamente. deu certo. Ela até falou que ela tinha medo, ela nunca tinha trabalhado em dupla, achou que ia dar briga. Cara, foi maravilhoso. O artigo termina com a Meg dizendo que não se arrepende de ter mudado de ideia. Fechou o job. É
Isso. Muito bem. Sinopse? Sinopse. Essa sinopse é adaptada do Baixada Cuiabana News. Que isso? Um beijo pra Cuiabá. Qual é a ligação? E uma terra boa, viu, Merigo? Você A não ligação fale, não. de Shakespeare com Cuiabá. Deve ter, né? Sabe na Super? a Tem gente não aquele... sabe. Não, procura Ligando, A gente não ó. sabe. Coisas Às em vezes comum o entre Shakespeare Hamlet- e Cuiabá. Os dois comem jacaré. Aliás, que baita carne, viu? Um beijo pro jacaré de Cuiabá. Do nada. Meu Deus do céu. Vai lá, bora, Bia. Vamos. Em Hamlet, a vida antes de Hamlet, William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes, quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI. Tragédia essa que inspira a criação de Hamlet. Muito bem, repercussão do filme. Como eu falei, é um dos favoritos aí da temporada de premiações. Bia vai contar mais sobre isso. E também bastante aprovado pela crítica. No Rotten Tomatoes, 86% de aprovação. E público, 93%, até um pouquinho mais. Letterboxd, 4.2 de 5. Metacritic, 84 de 100. Selinho Must Watch, né? Então, tá aí. É isso, né? O site The Playlist diz que o filme custou entre 30 e 35 milhões de dólares. Barato. E a arrecadação tá até agora em mais de 27 milhões e 928 mil dólares. Então, tá chegando aí. Vai dar, né? É, acho que vai dar. E aí, tá tendo bastante destaque na temporada de premiações. Levou Critics' Choice Awards e Globo de Ouro pela atuação da Jessie Buckley, né? Que faz a Agnes. O prêmio AFI, que é do American Film Institute. E outro Globo de Ouro de melhor filme. Várias indicações. Presença fortíssima. Tá na shortlist de Oscar do que saiu em melhor elenco, que é uma categoria nova, inclusive. Melhor fotografia e melhor trilha sonora original. Mas a gente sabe que vai vir aí muito mais indicação. Com certeza vai ver melhor filme, melhor diretora. Relaxa. É um dos grandes competidores. Eu vi uma lista que era, não sei que publicação que fez, que era os indicados a melhor filme, e só tem 2 que é 100% de garantia de estar lá, que é o Hamlet e Uma Batalha Após a Outra. E os outros têm 96%, o Agente Secreto tá com 60%, mas dizem que o Hamlet é garantido que vai estar lá. Ele vai. Eu não acho que a gente ganha melhor filme ainda, mas ele vai. Não pode zicar o clube. É isso, Vamos não, mas que vai estar vamos. lá, vai ser uma delícia. Gente, Muito juro, bem. vai ser muito bom. Ronald, traga aí, por favor, suas palavras sobre Hamlet. O que você achou? Rimando, Olha, Oi, querido, rimando, tá? Legal. É isso, o Bardo. gente, eu fiquei falando do Bardo, né? Porque contar essa história que a gente não sabe como exatamente aconteceu é muito importante, porque Hamlet é a peça que os acadêmicos dizem que é a peça que o Shakespeare começa a investigar personagens mais em terrenos internos, a personalidade deles em terrenos mais arenosos, mais difíceis, mais dúbios. Né? Antes de escrever Hamlet, ele já tinha feito coisas Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, né, Comédia de Erros, Mercador de Veneza, que tem personagens também muito profundos e tal, mas os grandes personagens do Shakespeare, Otelo veio depois de Hamlet, Macbeth veio depois de Hamlet, Henrique VIII veio depois de Hamlet. Então esses personagens que têm esse mundo interno muito dúbio, vem todos depois de Hamlet. Então é a virada do Shakespeare para esses personagens mais, entre muitas aspas, profundos, porque o que vem antes também é profundo, porque Shakespeare tem sempre muitas camadas, mas esses personagens mais sombrios, talvez, vieram depois de Hamlet. Então e provavelmente foi inspirado na morte do filho, porque os nomes eram intercambiáveis, como a gente já vê na primeira cena, primeiro slide do filme, já fica isso claro pra gente entender por que o filme se chama Hamlet e por que a ligação com a vontade dele de escrever Hamlet, né? Então, assim, só por conta disso o filme já me ganhou, porque essa premissa é sensacional, e a Meg ter escrito um livro sobre isso eu já achei incrível, e eu não li o livro, então fui no Intrínseca, manda pro Ronald o livro, manda pra nós também. Eu fui já assistir ao filme, já querendo gostar do filme. Porque eu gosto também de Shakespeare, evidentemente. Só que eu saí do filme flutuando. Eu não imaginava que o filme tivesse uma força tão grande como esse filme tem.
E esse filme é a prova contundente de que um filme mais contemplativo, onde não existem grandes viradas, prende a sua atenção, sim, o tempo inteiro, que você não precisa ficar reforçando o conflito do filme a cada 8 minutos, porque você não consegue piscar o seu olho durante toda a história do Hamlet. E esse filme conta com o nosso querido Mescal, que é incrível, Paul Mescal, que tá perfeito, especialmente Conseguiu um Shakespeare o job. jovem. Tanto fez. Emplacou. E assim, a gente não consegue enxergar muito bem um Shakespeare jovem, né? Porque como tudo que diz respeito à literatura, e aí o Iago vai confirmar, todo mundo joga para uma imagem um pouco mais madura, né? Tudo é muito maduro, muito mais Cabeludo velho, também. entre aspas, cabeludo. E você não imagina que Shakespeare era um jovem dramaturgo, né? Então isso fica muito legal, e ali naquele... A gente consegue imaginar, já que não temos as informações, de como era Shakespeare jovem a partir do que o Paul Mescal acha que o Shakespeare jovem era. Mas eu acho que não há dúvida alguma que a força desse filme é a nossa amiga Jessie Buckley, que eu fico arrepiado de falar, lembrando dela, ela é um rolo compressor. Essa atriz, ela tem que levar todos os prêmios, tem que inventar prêmios novos para ela levar esse ano. Porque, assim, o trabalho dela é uma coisa avassaladora. Eu não consigo encontrar uma palavra melhor para descrever ela, um rolo compressor dramático. Assim, ela pegou a Anne Hathaway ali com... A gente não sabe direito quem era também essa mulher, né? Ela conseguiu construir essa mulher aí que gostava da natureza, que manipulava os elementos a ponto de saber o que as abelhas da colmeia estavam pensando, né? Quando as abelhas estão se movendo de alguma maneira, lá elas estão irritadas com alguma coisa, se fosse você saía de perto. Tranca as crianças lá dentro, porque elas não estão pacientes hoje. Então ela tinha essa comunicação com a natureza muito forte, né? E além do mais, ela ainda entra em momentos especiais, ela entra na floresta usando vermelho, que era a cor favorita do Valentino. Então, hello, né? Ela é incrível. A Jessie Buckley tá totalmente acertada em Hamlet. Então, o que mais que eu gostei desse filme? Eu gosto dessa investigação de coisas que a gente não sabia como elas eram, mas a gente pode imaginar. Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. A gente imagina que ele seja um cara que entenda muito bem como funciona o amor romântico, pelo menos naquela época, né? O que o amor romântico envolvia ali entre eles, a gente jamais saberá. A gente pode fazer suposições, né? A gente entende que o Shakespeare era um homem que entendia a alma humana profundamente. Então a gente quer também acreditar, né, que a relação deles era uma relação que tinha uma certa profundidade. E sendo ela uma mulher mais velha, né, quando casou com ele, isso me leva mais ainda a crer nessa possibilidade. Eu tô completamente apaixonado por esse filme, posso falar horas aqui, acho melhor só depois dos spoilers agora. Iago Vinícius, e você? Cara, no geral, em Minas, Manos e Minas, pra variar, não olhei muita coisa, tava com raiva, que acabou com nossa noite. Não acabou, né, mas roubou nós no final, garfou nós no final. A Bia até no Globo de Ouro? Nossa, no Globo de Ouro, tá. Já tava assim, já, sabe, com a última já, assim, pra abrir. Não, escuta. Aí tem o trauma do brasileiro com coisa de Shakespeare de novo. Final com a França! Sabe? Coisa de Shakespeare. Por causa do Shakespeare apaixonado. E o Central do Brasil. A gente fica nervoso. Exato. Então já tava assim. Não, mas por mais que eu tenha feito letras, a gente não passou por Shakespeare. Eu fiz faculdade na USP. Na USP tem todo um esquema, tal, não sei o que lá. Então não passou por mim. E aí eu tenho uma listinha de autores que eu só vou quebrar a caixinha do vídeo depois dos 30. Então agora eu cheguei aos 30, então uma das coisas da minha vida era que eu ia ler Shakespeare esse ano. Eu fiz isso com Marcel Proust. Eu falei olha aí! Depois de uma certa Quando idade. Balzaquiou. Não, Proust é só pra depois dos 50. Então. É angústia demais. Eu já tenho não esperei já. tanto, mas... Mas eu sabia que, por coisas que eu vi, eu sabia pela profundidade da coisa, eu não podia pegar... Vocês podem, se vocês quiserem, tá? Não tô proibindo ninguém. Mas eu não podia pegar Romeu e Julieta e sair lendo. Então eu queria ter coisas que me introduzissem nesse universo. Então esse filme caiu como uma luva, assim. Então, tanto que eu tava sumido do grupo cinemático. Aí eu já cheguei e falei, gente, quem for fazer Hamlet, se for fazer, tô aqui já. E aí, então, tava meio disperso nas coisas ali, mais ou menos sabia do argumento e tal. Eu fui vendo o filme meio... Vai ser muito pessoal, assim, meu relato. Inclusive, muito pessoal no nível de que eu acabei de perder uma pessoa muito próxima da minha família e, assim, foi um timing
que, nossa, mexe um pouco com a cabeça da pessoa, porque... Não, mandou no grupo assim, Nossa. gente, eu precisava ter lido a sinopse, né? Tipo, cara, assim... Mas, eu tava enfim, me Deus- controlando muito, aliás, ao longo desse processo todo, eu tava... Falei, será que é uma boa ideia? Mas Deus sabe o que faz. Mas na primeira parte ali, até a metade do filme, eu tava meio tipo, gente, legal, bonito, tô adorando, adoro uma bruxaria, uma macumbinha. Eu e a Alcione, a gente gosta de uns feitiços. Mas eu tava... Por que a gente tá aqui? Tem uma coisa que eu tenho tido recentemente, que é tendo discussões com as pessoas, e aí às vezes a pessoa fala, tá tipo, sei lá, tô tendo uma discussão, e aí eu então tá falando de um relacionamento delas, uma briga que teve, e eu tenho minha vontade de falar assim, gente, eu não tô entendendo. Foi bem paulista isso, né? Eu não tô entendendo o que vocês não estão entendendo. Tipo, porque tem coisas de relacionamento, de vida social que me parece muito óbvia, e as pessoas elas não entendem o básico. Porque esse casal, os problemas que eles tinham, pra mim era muito óbvio. Eu estava tão com a Jessie ali o tempo todo, com a Agnes Hathaway, tipo, ela estava tão claramente com a razão. Às vezes, se você não você tá meio confuso com as coisas, olha pra quem tem razão e segue essa pessoa. Não tenta você ter a sua própria. Então, eu tava meio nessa, tipo, gente, qual é a questão com vocês? Porque é só fazer o que ela tá falando, tá certo. Aí eu tava meio nessa, assim, tipo, ai, que legal o filme, tipo, tudo funciona, uma cena após a outra, não sei o que lá. Mas também ele tem um recall muito familiar, muito Schadenfreude, que é aquela coisa que você fala, mano, eu conheço isso, eu já vi isso, sabe? Todas as cenas, você ficava meio tipo, cara, eu já sei, o que vocês estão me passando? O que isso vai me passar? E aí, lá do meio pro final, depois do Padilha falar isso, eu falei, gente, não é possível que eu estou vendo Valor Sentimental de novo. Porque teve uma hora que parecia muito que é pra esse lugar. Aí eu falei, cara, a gente está com um problema muito grave na arte como um todo. Precisa ter uma conferência mundial de arte, porque a gente precisa parar com essa história de que você pode ser um filho da puta, e aí você faz uma obra artística bonita, e aí tudo bem. Não pode ser assim. O que a gente tá passando? Foi até a conversa que eu tive com o André, né? Que ele falou, você tá lendo pela lente moralista. Eu falei, meu filho, uma moral existe no mundo, né? A gente tem que ter moral em algum momento. E aí, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas, cara, por tudo isso que foi feito, eu acho que conseguiram um trabalho de fazer. E aí não é spoiler, é pra justamente dar vontade da pessoa de ver e depois talvez falar isso, que fizeram um final que é monumental por si. Se você assistir no mudo, você vai falar, cara, isso aqui é um quadro em movimento. Só que sabendo o contexto todo, você vai falar, caralho. Só isso, só. Eu fui ver o vídeo da Isabela Boscov. Eu gosto muito de ver comentário, né? Pra fazer cinemático e tal. Pra ver a temperatura das coisas. E eu fui ver os comentários da Isabela Boscov. Primeiro que todo mundo falou que tava chorando com a crítica dela, mesmo sem ter visto o filme. Ela tá toda entregue. Mas muita gente falou, mano, na minha sessão de cinema acabou o filme, ninguém levantou. Tipo, ninguém tava entendendo. A galera ficou um tempo, assim, meio away, assim. Porque vai pra um lado que você fala, meu Deus. Porque tem aquela coisa que você fala assim, ai, sabe? Quando você tá meio que gritando pro personagem, faz tal coisa. E aí, não é por ter feito ou por não ter feito, mas pela ambivalência de fazer ou não fazer, que você fala, caralho, olha o ponto que me levou. E aí, isso aí é muito justo, eu acho. Com a figura do Shakespeare, eu acho que é muito legal. Eu gosto muito, muito, muito de história ficcionalizada. Eu, como um homem negro brasileiro, que a gente não tem história, a gente vai ter que ficcionalizar. Já falei de Defeito de Cura aqui 400 vezes, voltem todos os 400 e entendam um pouco essa questão. Mas eu gosto muito da possibilidade que isso abre. O Shakespeare, por mais que seja uma figura documentada, e tem vários estudos sobre ele, talvez o escritor mais estudado da história, ele adquire áreas muito míticos, né? Então, o Ronaldo sabe disso muito dado, assim. Tem uma coisa meio Homero, que ninguém sabe, às vezes, tipo, o pessoal começa a inventar que ele não existiu, que era uma mulher, que era isso, que era aquilo outro. E aí eu acho que tem um ponto que o filme, muito claramente, eu acho que você não precisa estudar, tanto que eu fui depois conferir, e porque tava muito claro pra mim, que as datas, as pessoas e os espaços desse filme são reais. Todo o resto eu caguei na minha cabeça. Tipo, é suspensão da inocência total, sabe? Não é pra você sair daqui fazendo fã-clube do Shakespeare, porque assim, você não sabe, e eu tô te falando que eu não sei. Eu tô falando como é que me parece essa história aqui, como ela ficaria bem pra mim. Então acho que isso faz muita justiça a essa figura mítica do Shakespeare, que eu acho que a gente não tem que desconstruir a figura mítica. A gente tem que dar mais misticismo ali pras coisas, sabe? Por isso que até essa questão da bruxa, eu ia achar massa se ela fosse uma bruxa que a gente, mano, agora eu vou lá, vou catar esse homem, vou fazer aqui o feiticinho que vai catar esse homem, vou pegar. Porque o jeito de você combater o medo que as pessoas têm da bruxa é entregar uma bruxa pior ainda. Mas a bruxa, o jeito que foi feito, foi bem feito, assim. Eu acho o jeito que ela prevê as coisas, é tudo muito conectado à natureza mesmo. Então eu achei que fez muita justiça.
E fez muita justiça a questão do to be or not to be, assim. O filme não parece que vai ser isso, e aí na hora que a frase aparece, você fala, nossa, é isso, assim. Tipo, isso aqui cabe em tudo e tal. Então, pra quem começar a ver e ficar meio tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, vai indo, que quando você souber... É isso. Muito bem. Bia Fiorotto, diga aí você. Olha, eu quero começar falando uma coisa ridícula pra explicar pra vocês a minha sensação. No filme Minha Mãe é uma Peça, Legal, de Paulo demais. Gustavo, Muito bom. tem uma coisa que Não é o é ridículo, seguinte, é insólito. tá? Tem uma coisa que é o seguinte. O filme é engraçado. Você fica dando risada. E aí são situações muito doidas. E aí você fica, meu Deus, que loucura. Ai, parece minha mãe, não sei o quê. Você acha que o título deveria ser Meu Filho é uma Peça, é isso? Calma. É o maior publicitário da América Latina em linha reta. É nato, é uma coisa dele. Cara, eu cheguei a lacrimejar, você tem noção? É o spoiler no título? Isso. Cara, Título eu vou literal. desligar. Tchau, pessoal, até semana que vem. Saindo Podia agora ser, né? da gravação. Aí entra aquelas letrinhas. Não Cara, podia não ser? Hamlet, 2 pontos. Meu filho é uma peça. Não, chega. Eu não quero mais fazer um podcast. É que assim, nada do que eu vou falar agora vai ser melhor do que você falou. Mas eu vou seguir mesmo assim, porque a gente é muito amigo. Tá morrendo, olha pra ele. Não, é porque... Não, é ridículo, né? Ele mesmo provocou Ele isso tá nele. vermelho. É um negócio... Ai, inacreditável. desculpa. Foi mal. Enfim, você fica lá assistindo o filme e aí você acha engraçado, mas qual é o ponto alto? O filme acaba e entra durante os créditos um vídeo da mãe do Paulo Gustavo, sendo exatamente a mãe que ele fez, sem tirar nem pôr. Você fica meio, é uma caricatura da mãe. Não é. Ela é assim. E é por isso que isso é engraçado pra caralho. E aí, enfim, rimos muito. Eu morri de rir e tal. Esse filme, como o Iago falou, ele é um filme muito lindo. Ele tem uma carga dramática muito pesada, mas muito bem feita. Podia ter ficado uma merda. Podia ter ficado muito ruim com esse drama todo. Não é qualquer pessoa que sabe matar no peito, sabe? E a Buckley foi lá, cara, como se nada fosse. Eu gosto... Você sabe que no Assassino da Lua das Flores, né? É que eu sempre confundo com a gente brincando de Cebolinha. Assassino da Lua das Flores. Não lembro quem é quem. Mas nesse filme, eu lembro que eu fiquei muito hipnotizada pela protagonista. E aqui aconteceu de novo. Eu só queria olhar pra cara dela. Eu só queria ver ela. O olhar dela, a bochecha dela, às vezes baixa, às vezes mais alta, dependendo do negócio. Cara, ela detonou. Mas eu tava nessa de tipo assim... Beleza, cara, é uma grande tragédia. Talvez a gente esteja pensando sobre a tragédia na vida de um homem que escreve tragédias, né? Como esse tema é universal e tal. E aí vem o final do filme. Não é depois dos créditos dessa vez, né? É no final do filme. Vem a cena que... é por isso que eu assisti esse filme inteiro. Que me socou, me estapeou ao mesmo tempo que me fez carinho e me deu de almoçar, entendeu? Essa cena é muito bem dirigida. É muito difícil, e eu vou falar em termos muito genéricos, a quantidade de figurante que tem ali e ninguém tá estragando a cena. Que sempre tem, né? Sempre tem um mais esquisito, um menos... Cara, não tem. É lindo. É lindo de ver. De figurante. Se não tivesse, tinham que criar essa categoria pra dar esse prêmio, porque, nossa, o que dirigiu esse figurante nessa foi absurdo. Foi foda, cara. E aí, assim, o meu coração foi parar na minha boca. Porque ali eu acho que tem muito a ver com uma coisa que eu gosto muito de pensar, que a gente fala muito aqui, e que é uma das coisas nas quais eu acredito, que é: arte é feito pra gente processar a vida também, né? Arte é tudo, arte é nada, mas é por meio dela que a gente processa as coisas. E o que a gente passa é o que todo mundo passa um pouco também. Em certa medida, mais, menos, mas é coletivo. E aí a gente é ensinado a ser individualizado, né? Seu mérito, vem o Pablo Marçal, caga na sua cabeça, não sei o que lá, a gente vai acreditando
e que, né, você tem que fazer por você mesmo, self-made, tudo isso. E é muito lindo ver há quanto tempo, e muito tempo antes disso, e muito tempo depois que a gente morrer, a arte também vai servir pra gente lembrar que tá todo mundo nivelado nas coisas da vida, cara. Todo mundo nivelado nas coisas da vida e, portanto, toca o coração, se você se deixa abrir, né? Se você não fica sendo cínico falando, ai, que ridículo, que aí vai tomar no seu cu. Mas se você abre o seu coração para as coisas como eu acho que deve ser, sei lá, esse senso de coletivo, ele ganha um novo brilho que não é bonito nem triste, né? Ele é várias coisas. Enfim, mano, eu fiquei descacetada. O final me fez entender o motivo da comoção toda e eu tô com o Hamlet no ar. Tem uma coisa que quando a gente se forma na Letras da USP, não sei se você fez o mesmo juramento, Ronald, mas tem que fazer um juramento que é, eu prometo defender a cultura brasileira. E a gente fala, caramba, foi isso que eu fiz esses anos todos? Eu não sabia que era isso o combinado nosso. E esse filme dá meio essa, né? Tipo, nossa, era isso que a gente tava sentindo aqui? Eu achei que tava sentindo outra coisa. E aí, isso aí é catarse. Carlos Merigo, vai falar mal, né? Não gostou, não vou, né? Não vou. Ai, se eu não te conheço. Olha. Tô com medo de você me mandar pra aquele lugar que você falou que os cínicos deveriam... Amigo, Enfim. você é carapuça, você... Para! Que isso, calma. Ó, vou aqui nos prós e contras, né? Eu gosto muito, assim, como vocês falaram, a atuação da Jessie Buckley é monumental, né? Ela é física, dolorosa, e acho que o filme funciona quando ele funciona muito por conta dela, assim, né? E eu gosto muito dessa persona bruxa, mística, mulher da floresta, né? Que Mulher criaram da floresta. dela. E que a gente não necessita de ter nenhuma Usa Valentino, a minha fanfic. Nenhuma explicação, mas é muito legal você ver ela ligada, né? Ali, tanto quando tem uma cena lá que ela quer ir pra floresta e não deixa, você fica desesperado e fala, não, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com essa mulher? Né? Você sente que é uma tortura com ela, né? Então, acho que a atuação dela é incrível e eu gosto principalmente, né, da direção bastante sensorial da Chloe, que... Cara, tá ali de novo, como ela já fez bastante no Nomadland, né, saindo de quando ela foi pra Marvel, apostando bastante no silêncio, na paisagem, né, na respiração, uma coisa muito mais de atmosfera e não de eventos, né, acho que foi o Ronald que falou disso, né, assim, não tem acontecimentos, né, as pessoas estão vivendo a sua vida e ela consegue criar uma atmosfera em cima disso, e para quem consegue entrar no ritmo, vira quase que uma hipnose emocional. Eu também lembrei de Valor Sentimental, que o Iago citou, porque é mais uma história de como você metaboliza a dor, né, através da arte, apesar desse lance de, tipo, tudo vira uma desculpa, né? Você é um escroto em vida, mas veja só que artista incrível você é. Mas acho que aquele consegue fazer, pra mim, funciona melhor. Essa parte, né, emocionalmente falando, funciona melhor. O que eu acho que me incomoda e me tira do filme... Nessa cena final, que eu concordo com vocês, é incrível, principalmente a parte em que você vê pessoas tendo contato com a arte pela primeira vez. Então, você imagina, sei lá, em 1600, as pessoas nunca viram aquilo. Assim como a gente teve, como as pessoas foram ver cinema pela primeira vez, achando que o trem ia atropelar elas. Você imagina isso, aquela galera nunca teve contato com nada, é só, sei lá... Não, o teatro tinha regras. Tipo, você não achava que podia aquelas coisas. Exato, exatamente. Então, acho que acho lindo isso, né? De você ver a arte tendo esse impacto nas pessoas e como aquilo, a partir dali, a nossa história ia evoluir a partir daquilo, ia passar a ser algo fundamental. Mas o que me incomoda, e assim, é que eu sinto que é um retcon de Hamlet, né? Explica pra quem não sabe o que é retcon. Retcon, como eu posso explicar? É quando você conta... a tradução é continuidade retroativa, né? Que é quando você tem uma obra posterior, que é o caso de Hamlet, que vai alterar ou vai reinterpretar fatos que já foram estabelecidos numa obra anterior, né? O Hamlet, ele é mais simbólico, né, disso, porque ele não tá mudando a história, mas ele tá reposicionando
o Hamlet, que na verdade sempre foi visto como uma tragédia política, né? Uma reflexão filosófica de ação, de dúvida. Aqui tá colocando isso mais num aspecto emocional, de falar de perda, de silêncio, né? No pai que não consegue elaborar o luto dele, então ele... Mas ele fala dos dois. Acho que ele... mas... eu Hamlet acho que fala não... dos dois. Não era tanto sobre isso, né? Assim, primeiro que o Shakespeare já tinha escrito tragédia antes, então fica um pouco... precisa que essa suspensão de descrença, ou esse... Parece que às vezes você tá vendo, né? Talvez seja esse filtro, né? Que talvez eu tenha ido, né? Assim, e isso tenha me atrapalhado. Como se fosse um registro biográfico, né? Não, da história ficção dele, e não histórica. né? Exatamente. Uma fanfic. É uma boa fanfic, mas não deixa de ser uma boa uma fanfic, né? Porque... E aí, eu acho que isso dá uma... Apesar de reconhecer o peso emocional disso, né? E acho que tem uma grande força. Ao mesmo tempo, eu ficava me questionando se não estava reduzindo um pouco uma peça, né? Que é considerada um monumento cultural, a simplesmente um trauma pessoal do Hamlet, né? Por um lado, é muito bonito porque humaniza, mas por outros, cara, não sei se não dá uma empobrecida. Enfim, isso ficou Nessa cena final, que tava todo mundo na sala de cinema chorando, dava pra ouvir as pessoas soluçando na sala. Eu tava o tempo todo com aquela cara... Mas será? Mas também não é assim, Isso, eu tava assim. E quando ela fala... O emoji pensando... E sabe uma coisa? Nessa época esse vestido tá errado. Eu tava um pouco Sério, assim, peço não perdão. E uma coisa que mais me faz... Quase não, eu revirei os olhos. Quando a personagem, a Agnes, cita... Ela fala, ela tá descrevendo a peça pelo ponto de vista que o filme quer que a gente faça, que é... Eu posso falar essa frase ou é... Cuidado, ou é spoiler? Ela fala, mas então esse é tal. Fala, putz, não, eu já entendi. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que você se sentiu... Porque as críticas negativas falam muito nesse sentido. Você se sentiu coagido a ficar triste? Coagido, tipo, puta, é isso aí. Fica tristinho aí, vai. Perfeito. A Agora carga que é emocional... pra você chorar. Gente, mas eu não fiquei triste, não. Eu acho que o filme... Não, mentira. O filme não sugere, ele tá insistindo a gente a ficar emocionado, inclusive porque ele prolonga todo o sofrimento infantil, né, que é o motor emocional. Ele é bem prolongado. Vamos falar né? desse menininho. Ah, puta que pariu, é isso! Tem que falar com o menino! Porra, eu não... Gente, eu saí do filme falando, a primeira coisa que eu vou falar no cinemático é do menino. O menino, que é o Jude, como não sei o que, né? Lembra o nome? Ele, jovenzinho, criança é o Jacob Jupe, e na peça, quando ele já faz ele mais velho, é o irmão dele. O Jacob, né? Que é um menino loirinho. Mas o Jacob é o que aparece. Como faz esse menino atuar desse jeito, cara? A gente é muito pró-trabalho infantil nesse podcast. Muito, muito. Caramba. Tem que botar criança pra trabalhar. A gente não aguenta uma criança. É isso. Não, mas é que ele não é só uma criança, ele tá absurdo. incrível no filme, é absurdo. Ele é fala aí. absurdo. Né? Muito fofo. Ele é muito... Não, o tamanho da bochecha daquele garoto não tem jeito, né? Enfim, gente, eu gosto do filme, mas eu tenho eu acho que tem uma leitura biográfica um pouco redutora do que foi a série. Enfim, como vocês falaram, o próprio Iago falou, é uma história... Não tem diário do Shakespeare contando a vidinha dele, então ninguém sabe. Então dá muita margem pra gente pensar, imaginar. Então as datas se aproximam, deve ser sobre isso e tal. Então legal, muito bom, bonito. Acho que dá pra gente fazer, façam mais. Mas... façam mais crianças. Façam mais, eu vou odiar tudo. Mas... eu tenho essa questão. Essa questão mas você acha que se o filme tivesse se assumido mais, se ele tivesse ido pra um clima mais novela das 8, ao invés de série das 11 da noite na Globo, você ficaria mais confortável? Tipo, pode ser. Você tá dando aí uma forçadinha, mas você tá aqui pra dar uma forçadinha mesmo. Claro, aí de boa. Pode ser. Porque ele também tem muito essa, né? Tipo, cara, que é uma coisa que eu sempre reclamo de cinema, que é, tipo, olha essa cena que é cinema, a gente vai dar uma virada de câmera, que é muito cinema. Ele é bem rígido, né? Nessa questão. Ele é rígido, coreografado, consciente de si, então acho que tem um pouco disso, assim. E aí eu acho que o final, inclusive essa frase depois eu falando nos spoilers, eu acho que ela foge de tudo que estava sendo contado, né? Porque aí ela resolve, se você não entendeu até aqui, agora eu vou te explicar. E aí isso me dá uma
Professor enfim. baixando a lousa, né? Vamos pros spoilers, vamos pros spoilers. vai. Vamos, que eu tô aqui. Professor Eu baixando tô a lousa. desesperada, vai. Spoilers! Spoilers! Please, Avada Kedavra. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Fala a frase, cara. Não, a frase que quando aparece o fantasma, fala: ah, então o fantasma é ele, é o filho. Cara, a gente entendeu, a sua atuação deu a entender que, né, você não precisa Eu tô falar. aqui 1h30, Mas, entendeu? Perigo, mas em você não precisa defesa verbalizar. dessa frase, eu lembro daquelas pessoas que estão na sala de cinema e começam a explicar para as pessoas ao redor o que está acontecendo, o que elas estão vendo na frente. Isso. Então, assim, a gente pode prever que isso acontecia também lá atrás, quando as pessoas estavam no teatro. Total. Né? Mas, Assim gente, falem como mais ela vocês, não tem- porque eu já vou aceitar aqui as pessoas me batendo, crítica que eu não tenho em meu coração. É que eu queria falar sobre o contexto do teatro, que tá ligado também ao teatro daquela época, que não era o teatro Bora. como nós o entendemos hoje, Sim. né? Então, aquelas pessoas estavam ali em pé, né, no teatro. Aquela era a maneira como as pessoas assistiam ao teatro naquela época. Elas iam para interagir com aquilo que estava acontecendo dentro do palco, muitas vezes parecendo, segundo a gente estuda em teatro, o teatro infantil de hoje. Quando você fala, não, mata ela, olha pra trás. Sim. Né? E lembrando que a gente está falando aí do século XVI, que as pessoas não eram letradas. Isso. Né? A gente está falando do momento ainda que ser alfabetizado era fazer parte de uma certa elite ali também. Então aquele era o contato que as pessoas tinham com as grandes questões da vida, naquela linguagem simples de Shakespeare, mas ao mesmo tempo tão profunda. Por isso a genialidade dele. E acho lindo todo mundo botando a mão e dando a mão pra ele. Acho Essa cena da mão, eu senti uma tensão. Maravilhoso. Que ele tá com a mão ali e ela não se aguenta. É isso que é lindo. Quer dizer, aí que já tá lindo antes, né? Quando ela chega, puta que pariu, não fala o nome do meu filho, cala a boca. Aí todo mundo, né? Parece a gente hoje. E aí, quando ela vai se desarmando. É um e aquela show de cena teatro. que ela não aguenta, pega na mão dele. Aquilo é quase sei lá o quê, um abrir ritual, de portas. aquilo é um ritual místico, aquilo é uma coisa, Que na hora que um portal, exatamente. Exatamente. E todo mundo exatamente. embarca nesse mesmo portal dela. E aí todo naquele mundo momento, faz. Gente, mas aquilo é de uma força, e de uma força imagética muito grande. De novo, a foto do Lula, né? Eu lembrei muito disso na hora, o Lula no meio de todas as pessoas. Eu gostava do cinemático, não falava de política. É verdade. Agora o YouTube vai... É verdade. Eu vou querer promover o vídeo e o YouTube vai vetar, porque é propaganda política. Tem essa fofoca aí. Você, o nosso ouvinte, pela primeira vez, agora você já sabe um pouquinho mais sobre nós. Isso, exato. Então, enfim, lembrei muito dessa coisa, enfim, não tem muito a ver, eu lembrei por causa da imagem mesmo, mas assim, essa coisa dessa coisa coletiva de todo mundo, bate em todo mundo. Se você não sabe ler, não leu o livro, seja como for, você viu aquela história e você sacou aquilo que tá acontecendo, é bater em todo mundo se une por isso, porque é universal, caralho! Posso falar um pouquinho do Hamlet? Que é justamente esse último ato é a encenação do Hamlet. Aí já na inspiração baseado, né? Inspirado talvez não seja a melhor palavra, mas gatilhado, né? Impulsionado pela morte do filho dele. Porque o espetáculo começa aparece o fantasma, né, do pai que chega pro filho dele. O filho tá achando estranho que a mãe dele já tá casada com outro rei da Dinamarca, né? E o pai chega para dizer que ele foi assassinado, para revelar pro filho que ele foi assassinado pelo Cláudio, que é o rei da Dinamarca. E aí vem também uma outra frase célebre desse espetáculo, que é o Marcelo, que é um dos guardas do reino, ele ouve e fala: tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? E aí, porque tem toda uma questão política com o Cláudio aí. E aí, o Marcelo vê testemunha esse encontro, essa aparição do fantasma. E aí, o menino, que é o Hamlet, o homem, né, que é o Hamlet, ele não acredita que isso aconteceu, ele não acredita no fantasma, assim, imediatamente ele vai testar, vai começar a investigar se realmente o pai dele foi assassinado pelo cara que agora está casado com a mãe dele. E aí ele resolve usar como instrumento
para essa investigação, construiu uma peça em que ele encena a morte do próprio pai. Que é o terceiro ato de Hamlet, que tem 5 atos. O terceiro ato é a ratoeira, The Mousetrap. Muita gente só monta esse terceiro ato, que é a peça dentro da peça, que é justamente quando eles começam a encenar essa morte e aí chegar numa conclusão de como é que foi, quem matou, na verdade, o Odette Reutemann, né? E aí, não sei, o primeiro se resolve. Nesse caso a gente já fica, o fantasma já fala quem é, né? Ele fica na dúvida, mas ele já sabe quem é. E o que a gente vê ali na peça é um pedaço dessa da ratoeira, mas tem um pedaço do último ato, pelo que eu pude entender, que é a hora da mão, que é quando tem aquela sequência de mortes. Gente, todo mundo morre, tá? É uma peça do século XVI, pelo amor de Deus. E aí me parece que é aquela última cena ali do Hamlet. Então por isso estava impactando também aquelas pessoas. Elas estavam embarcadas ali naquela história de nossa, que tragédia é essa, né? Como é que esse cara foi assassinado? Como assim o fantasma do cara, o fantasma do pai, né? O fantasma reaparece em algum momento. É uma peça fascinante. E do jeito que eu tô fascinado aqui, parece que eu tava lá naquelas pessoas, né? Naquele teatro, no filme. Mas a gente tava meio lá. Eu fiquei... a minha vontade foi de fazer, sabe, assim também. Tem uma coisa de... É por isso que eu acho que me pegou tanto essa coisa dessa construção, sabe? Porque quando a gente sente todo aquele peso... E é isso que vocês falaram. Shakespeare, cara... Irmão, volta pra cá. Fica fazendo filho e fugir é tranquilo, né? Que não sei o que eu tenho que... porque o pessoal lá na capital é foda. Estão me chamando... Né? Mas, enfim, eu acho que não tratando com presentismo essa história e tal, e percebendo que... Eu também tive essa sensação na hora, falar, pô... Não, cara, escuta, você não estava aqui, né? E esse menino também, a gente ficar nessa coisa dos poderes dele, né? Que ele é ali as irmãs, foda-se, né? Ninguém liga, não sei o quê... Mas ele tem ali uma conexão com o pai, dessa coisa da arte, mas ele também tem esse lance da mãe, dessa sensibilidade da natureza, tanto que, enfim, né? Mas a cena dele com a irmã, né? Puta, aquilo lá é de quebrar o coração, velho. Tem que fazer o santo desse menino. Tem que vou deixar quando é assim. Eu troco de lugar com você. Puta que pariu, velho. Ele fez o que a minha mãe, quando eu era criança, ficava doente, que ela ficava, enfim, chateada. Ela falava assim, se eu pudesse... Eu tirava de você e buia em mim. E aí o menino, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas enfim, essa carga dramática toda muito bem feita, e quando você joga pra peça, né? Eu concordo, o Merigo falou, e eu concordo que talvez, se você não vá com a cabeça de que isso é um recorte dentro de ficção, pareça reducionista mesmo. Mas eu também fico pensando que a gente vê a interpretação da Agnes tem a ver com o que ela também estava vivendo isso. Ela é a esposa do cara, o cara meteu tudo isso no palco. O que ela mais viu foi essa parte do que as outras. Então, o drama político e as questões. Então, tem isso também. Mas, enfim, seja ele um cuzão ou não, seja ele um esquerdomacho da Santa Cecília, é isso? De brinquinho, né? Muito engraçado, né? Enfim... em certo momento isso não importa mais, porque, de novo, as tragédias, as tristezas e a arte nivelam a gente sempre. Porque seja o filho do rei ou o filho da pessoa mais pobre, a dor de perder um filho é a dor profunda, igual e que parece que não tem fim. E isso nivela. Então... Isso eu queria muito destacar, assim. Acabou de passar aqui pela minha timeline um vídeo, vou até mandar no nosso grupo depois, que pela tipografia só pode ser no SBT, é um disclaimer antes de começar o vídeo, e o disclaimer é o seguinte. Os primeiros minutos deste filme têm um ritmo lento, a partir do minuto 26 até o seu final, a ação se desenvolve de forma vertiginosa e sensacional. Continue assistindo e você vai entender. Que isso? Um pouco disso, né? Já é SBT, SBTando, né? Gente, não é possível. Isso é real? Eu quero que você mande, eu gosto. Vou mandar. Tudo é real nos anos 90. Tudo é Mas, cara, eu acho que tem um negócio muito... eu amei, achei incrível com essa questão da morte, dessa reação da morte, assim. Porque tem essa coisa de... aconteceu o que tem que acontecer, e a morte fragiliza...
e não sei o quê, e a pessoa se encanta, aí começa a sair brilho dela, que nem o Edward Cullen lá. Cara, morreu uma bosta, a pessoa se caga, se mija, vomita. E você que tá vendo, você grita, você arranca o cabelo, você desespera. É terrível, é caos, blackout, você quebra tudo, você não vê nada na sua frente. Eu acho isso muito foda, assim. E tem um negócio que o Ronald falou, que é isso, né? Tipo, Shakespeare fez, sabe, o grande romance que é Romeu e Julieta. Ele fez histórias de amor profundíssimas. Aquela é o Rei Lear, né? Que é a história do rei que tem as filhas lá, tal, não sei o que lá. Que tem uma coisa... Succession? Não. Succession, isso. Para. E também do Rei Leão e da novela Laços de Família. Rei Leão é Hamlet. Você quer dizer que nada disso é original? Amigo... Puxa. Não acredito. Tem um cópia? Tem um homem que fez uma teoria da jornada do herói. Se você for dar uma olhada lá, você vê absurdo. Tá tudo lá? Tá tudo lá. Mas tem um negócio que é isso, assim, que eu ouço muito, sei lá, do Chico Buarque. Porque o Chico Buarque compreende as nuances da alma feminina. E, gente, não tem essa. O artista trabalha. Acho que eu não sei se eu sonhei, mas acho que tem um vídeo da Marieta Severo. Tipo, o Chico em casa era um homem, né? Um homem normal, assim, homem, sabe? Homem, chega, sabe? Deixa cueca jogada. Homem. Tipo, esse artista, ele escreve sensibilidade, não sei o que lá, mas ele não bota isso na vida dele, isso não vai mudar a essência dele per si. O que vai mudar a essência é você ter a cara de pau de lá e mudar a essência. E, de novo, comparando com o meu arquirrival filme Valor Sentimental, o que essa mulher fez... Arquirrival. Arquirrival é maravilhoso. O que essa mulher fez lá no palco é o que eu queria que a filha dele fizesse lá na situação lá, que eu não vou dar spoiler de outro programa aqui. Que é, cara... A arte pode muita coisa. A arte é muito poderosa. Ela desperta muita coisa em você. Mas a arte nunca é maior do que a vida. E se a vida... Você tem que ir lá e arruinar a arte. Porque o que ela fez ali, ela arruinou a cena. Ficou muito mais bonita, muito melhor. Mas a cena não era aquela. Ela arruinou, ela estragou a peça. Porque é isso. Não importa se... eu tava puta, e aí eu fui lá, entendi, fiz a catarse, mas é a minha catarse. A minha catarse é maior do que essa peça. Se for preciso derrubar essa porra desse palco, eu vou derrubar. Porque eu sou a mãe. Eu sou a mãe que perdeu o filho que tá aí registrado. Então o direito é meu. A história é minha. Eu acho que isso também tem que ser mostrado. Assim. Tipo, legal, a arte é maravilhosa. E eu acho muito legal, acho muito bonito, e aí acho mágico, me contradizendo, que eu não tenho medo de ser hipócrita, que tem essa coisa, esse final seja essa catarse coletiva, todo mundo pega na mão junto, não sei o que lá, e todo mundo relatando que nas salas de cinema todo mundo chorou ao mesmo tempo, todo mundo teve as mesmas reações, conseguiu se causar esse efeito, porque acho que nesse momento, a gente tava falando disso, né, que agora a moda do filme é o filme ficar dizendo toda hora, explicando qual que é a sinopse, saiu uma análise sobre isso, né, que nos streams tem que fazer 2, 3 vezes, explicar qual que é o plot, que as pessoas não prestam atenção e tal. Isso. Tipo, nesse caso, a coisa foi coletiva, então se a gente precisa, se tem algo que a gente precisa aprender com a forma que se consumia teatro lá no século XVI, esse filme foi muito eficiente em trazer esse efeito. E isso é foda. Isso é o que a arte pode. Não pode mais que uma família. Então, se você for um artista e um pai de família, cuide dos seus filhos. E vacina. Muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos. Ronald, comece aí. 5. Caramba. Seu já começou o ano assim? 5 né? tranquilo. 5 tranquilo. É de graça, não sei se te falaram. Muito 5 bem. tranquilo. Você, Iago. Cara, eu vou dar um 4. Boa. E você, Bia? 4,5. Eu vou de 3,5. Que é excelente. Excelente. Gostei. 5 é 10, 5 é 10. A audiência discorda quando você... Não, 3,5, gente. É bem mais do que metade. Tá tudo certo, tá tudo bem. A gente é amigo. Deu 4,25. Se você Se discorda for muito... comigo, é 4,5. Se for com o Merigo, é 4. É isso. Mas é... Na minha mão. Votações abertas. Exatamente. E se você discorda muito da minha opinião, me xingue, porque eu vi quando me xingam, vai gente lá me defender. Então aí já é o dobro de comentário, já vai comentário a granel. Assim. Tudo que a gente faz aqui é pra engajar. Não tem nenhum... É isso. Eu nem, Rage bait. É isso, eu nem vi o filme, na verdade, só inventando aqui. É verdade. Posso dar uma dica? 2. Diga. Posso dar uma dica final? Para quem quiser conhecer mais Hamlet, se você estiver assistindo, se você estiver ouvindo assistindo ou ouvindo, né, esse podcast nessa semana que ele vai ao ar, né, tem em São Paulo o Mercador de Veneza em cartaz com Dan Stuber. Eu já assisti esse espetáculo, é genial, é a minha peça favorita de Shakespeare. Que legal. Eu li das 37 peças de Shakespeare, eu li 27. Chique, E essa é a minha favorita, Mercador de Veneza. E tá lá em cartaz nesse final de semana no BTG Pactual Hall.
E Boa. no Rio, se você está no Rio de Janeiro, tem Hamlet, propriamente dito, dirigido pelo Bruce Gomlewski, no Teatro Glaucio Gil, que reabriu super tinindo, e o Bruce Gomlewski é um dos maiores estudiosos de teatro que eu conheço. Então, ainda não assisti ao Hamlet dele, mas já posso indicar com tranquilidade. Está em cartaz no Glaucio Gil até fevereiro aqui no Rio. Vou aproveitar Perfeito. o ensejo. Em fevereiro, em São Paulo, eu finalmente consegui ingressos. Essa montagem ganhou muitos prêmios, eu não conseguia nunca, jamais. Dessa vez eu consegui, amém. Que é o Rei Lear da Companhia Extemporânea. Que tem pessoas tipo Alexia Twister, Dakota Monteiro, Ginger Moon. Essa é uma proposta em drag de Rei Lear. Então, se falou em cultura queer, me chamou, né? Então eu vou aproveitar para ver pela primeira vez o Rei Lear. E ainda por Falar cima em cultura com esse queer, tempero. Mercador de Veneza é uma história que começa com dois homens que são... Shakespeare começa a peça dizendo: são dois grandes amigos que moram juntos. Que amizade boa essa, hein? Que amizade engraçada essa. Brincadeiras bobas e gostosas. Ai, eu amo. Gente, ao longo da história, muitos amigos e amigas que moravam juntos, né? Essa galera que se gosta, que coisa fraternal. Vamos lá? Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado. Feliz Até o Natal próximo pra episódio. Valeu! Beijo. Feliz Natal. Tchau. Beijo, tchau.